Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Hoje, dia 13 de janeiro de 2018, Deus trouxe um versículo da sua palavra no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 30. Provérbios, capítulo 21, versículo 30. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Vou ler mais uma vez. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Amém. Pai Santo e glorioso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, o Teu ensinamento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, pelo poder da Tua palavra. Santo e poderoso Deus que habita nos céus. Nós não somos nada, Senhor, mas o Senhor é eterno, habita na luz inacessível. 1000 anos aos Teus olhos é como o dia de ontem que passou. Nossa glória é como a flor da erva, Pai, mas a Tua palavra permanece para todo sempre. Nos ensina, como Jó te pediu, nós te pedimos. Senhor, ensina-nos o Teu caminho. Receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Um versículo apenas, mas é Deus quem fala com cada um de nós. Diz aqui a palavra do Senhor: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Satanás achou que destruiria o Senhor Jesus. Satanás achou que Jesus na cruz, crucificado e morto, teria triunfado. Mas Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Quando Jesus ainda era pequeno, criança, o rei Herodes mandou matar todas as crianças. E Jesus fugiu para o Egito. Seu pai o levou para o Egito. O seu pai de criação, José, o levou para o Egito, junto com a sua mãe Maria. E o rei Herodes mandou matar as crianças que tinham uma certa idade, bebês de colo, tentando na sua sabedoria destruir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A pedra que os construtores rejeitaram é pedra de tropeço. Todos que se levantarem contra esta pedra cairá. Assim como o sonho que Nabucodonosor teve, que uma pedra sem auxílio de mão derrubava a estátua do rei. Derrubava esta estátua. E o rei Herodes tentou, com a sua sabedoria, tentou destruir o Filho de Deus, quando era pequeno, criança, bebê. Mas não conseguiu. Porque não há sabedoria contra o Senhor. Por mais que ele tivesse a sua sabedoria humana, jamais poderia vencer os planos de Deus, como disse Jó, que não podem ser impedidos. A Bíblia também diz, gostaria que você acompanhasse comigo, em Romanos, capítulo 1, veja o que diz aqui a palavra do Senhor.
Romanos, capítulo 1. Diz aqui o texto da palavra do Senhor. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Achavam que eram sábios, intelectuais, homens letrados que tinham conhecimento de muitos livros, a profundidade de conhecimento, filosofias, religiões. Mas a Bíblia diz que eles, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A loucura que levou a sabedoria humana, tentando ser mais sábio do que Deus. Versículo 23. E o que aconteceu com a sua sabedoria? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Então mudaram a forma como eles viam, passaram a ver a Deus. Por isso que nosso mundo está cheio de gesso, está cheio de imagens de escultura. Às vezes você entra em alguma casa, algumas igrejas por aí, está cheio de imagens de santos, de homens que já morreram, de gesso na parede, aliás, de gesso na estante, de imagens na parede, desenhadas, dizendo: esse aqui é o teu Deus, dobra o teu joelho diante deste Deus aqui, que ele vai te atender, é o santo tal. Este aqui é o nosso Deus. Então mudaram a forma como eles viam a Deus. E passaram a ver Deus como eles mesmos, com sua própria mente, com o seu próprio conhecimento. Assim como aqueles que levantaram a Torre de Babel e queriam chegar até o céu para que os seus nomes não fossem apagados, esquecidos na face da terra. E Deus fez as suas línguas confundirem. Deus criou todos os idiomas a partir desta Torre de Babel, a confusão de línguas. Então criaram imagens e esculturas e se curvam diante destas imagens e pedem para Maria ajudá-los, sendo que Maria dormiu no Senhor Jesus. Maria se encontra nas mãos de Deus. Só Deus sabe onde está Maria. Se está no seio de Abraão ou se está no sono dos justos, nós não sabemos. E chamam Maria de mãe de Deus. Maria foi mãe do menino Jesus. Jesus disse para Maria: mulher, que tenho eu contigo? Então Deus usou Maria, com todo o respeito que nós temos a Maria. Deus usou ela. Deus a agraciou para que gerasse o Senhor Jesus Cristo. Mas Maria não intercede por nós. Maria foi mãe do menino Jesus. Maria não recebe adoração. Maria não recebe veneração. Maria não recebe louvor. Somente um que recebe toda adoração. Somente um que intercede por nós, somente um que é digno de toda honra, de toda glória, somente um que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o seu nome é Jesus Cristo, para a glória do Pai. Então, se você for contra os conselhos do Senhor, você está em rebeldia. Você criou este conselho, você criou isso na tua mente, você mudou a glória de Deus, colocando outras pessoas no lugar de Deus que é santo. Colocando santos, pessoas terrenas, humanas,
E você diz que esta pessoa, você recorre a ela, a este santo, a este gesso, a esta imagem, e ela faz tudo por você. Isso é mentira de Satanás. Só há um Deus nos céus, o Deus o Pai, e o Deus o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo que está aqui na terra. O resto é tudo mentira. O resto não existe, ouvinte. Não tente ser sábio aos seus próprios olhos, mas creia somente nos conselhos de Deus, porque diz aqui em Provérbios que não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Tiago diz que esta sabedoria humana é animal, terrena e diabólica. E aqui em Romanos eles mudaram a verdade de Deus. Mudaram a glória do Deus incorruptível. Em semelhança de imagem de homem corruptível, fizeram imagens de escultura. Homem corruptível que perece, que se corrompe. Quando Moisés estava no monte, criaram um bezerro de ouro. E disseram assim: este aqui é o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da servidão. Criaram uma imagem para o Deus invisível, para o Deus que é Espírito. E o que aconteceu quando eles fizeram isso? Talvez você também esteja vivendo nessa situação, porque você criou uma imagem na tua mente de que Deus é isso que você pensa. Ele não é isso. Versículo 24 de Romanos capítulo 1. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Então Deus entregou essas pessoas a viverem os seus desejos desenfreados, a viver tudo o que a sua carne deseja. A imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Foi aqui que surgiu o homossexualismo. Foi aqui que surgiu o sexo com animais, todo tipo de aberração, de perversão. Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque havia perversidade, porque Deus os entregou às suas paixões infames, porque não deram glória a Deus. Quando o homem rejeita a Deus, quando o homem rejeita a salvação em Cristo Jesus, Deus entrega o homem a viver pelos seus próprios sentimentos. Ele se torna escravo de toda a imundície, escravo do homossexualismo, escravo das drogas, escravo do álcool, dos vícios, da prostituição, da pornografia. Porque ele não dá glória a Deus. Então ele passa a ser escravo, ele passa a ser vencido, porque aquele de quem é vencido é servo do vencedor. E por que isso acontece? Porque Deus entregou as suas paixões infames. Porque não deram glória a Deus, porque seguiram a sua própria sabedoria, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E quantas mentiras que você hoje vê, é santo daqui, é santo de lá, é o santo isso, santo aquilo, e oferenda no mar, e oferenda em terreiros, e oferenda em cemitérios, é tantos deuses que são demônios, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então passaram a honrar a criatura. Não destrói esse santo não, porque esse aqui é o meu Deus. Eu carrego este Deus no meu colo, eu carrego este Deus em procissão. Então honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. E se você quebrar um gesso desse, a pessoa é capaz de te matar. Porque ela ama mais este gesso do que o ser humano. Quando você toca no gesso, na imagem, no Deus daquela pessoa, ela é capaz de tirar a própria vida da pessoa que faz isso. Ou espancar ou agredir violentamente. Porque Deus entregou estas pessoas a viverem desta forma. A viverem cegos. A viverem seguindo os seus próprios ídolos. Porque não deram glória a Deus. Honrar e servir mais a criatura do que o Criador. O que o fulano diz é verdade, mas não crê nas Escrituras Sagradas. Não crê, como diz a palavra de Deus, não fará para ti deuses, ídolos, nem imagens de esculturas, nem te encurvarás a elas. Êxodo capítulo 20, mas prefere acreditar no homem do que acreditar no que Deus diz na sua palavra. Prefere crer na interpretação do homem do que crer no que diz a Escritura Sagrada, que os idólatras serão lançados no lago de fogo e enxofre, Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22.
não dão crédito ao que Deus diz. Pelo que Deus, versículo 26, pelo que Deus os abandonou. Então Deus abandona aquela pessoa que não lhe dá a glória, que não lhe serve, mas que acredita no homem, que dá glória para o homem, que adora o homem. Toda vez que você rejeita os conselhos do Senhor, você passa a adorar o homem. Você se torna um idólatra, porque rejeita a palavra de Deus. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Então as mulheres passou a ter relações com mulheres, entrou o lesbianismo, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, fazendo sexo, entrando o homossexualismo, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Ou seja, aquela pessoa que ela não pratica o homossexualismo, mas ela aceita o homossexualismo. Ela discorda de Deus, que Deus criou macho e fêmea, que serão os dois uma só carne, e aceita a prática homossexual. Então ela consente no seu coração. Ela vai contra Deus, e aqui diz em Provérbios que aquele que vai contra o Senhor aqui, ó, não há sabedoria, Provérbios 21, versículo 30, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Ou você aceita do jeito que Deus quer, ou Deus vai entregar você às suas paixões infames, e você vai viver como um animal. Assim como Nabucodonosor viveu por 7 anos, pastando como animal, e nada podia fazer pela sua vida. Talvez você esteja pastando há tantos anos na tua vida, e eu te faço uma pergunta: você foi feliz até hoje? Quantas traições você já recebeu tendo um caso homossexual na tua vida? Há fidelidade nesse relacionamento ilícito? Há alegria neste relacionamento ilícito? E isso te completa? Isso te satisfaz emocionalmente? Um casal de pessoas do mesmo sexo não podem gerar filhos. Então reflita, ouvinte. Reflita. Por mais que você se ache sábio, a Bíblia diz que não há sabedoria contra Deus. Ninguém. Balaão queria amaldiçoar o povo de Israel por dinheiro. Uma jumenta nunca falou, que nós sabemos não. Nós sabemos que o papagaio fala. Mas se Deus quiser fazer uma jumenta falar, Ele faz. E Ele fez a jumenta falar com Balaão. Por que você está me batendo, Balaão? Quantos anos que eu estou te carregando nas minhas costas e você tem me batido? Deus faz a jumenta falar. Você não crê que Deus pode fazer uma jumenta falar na tua vida? Se você não crê na palavra de Deus, então passa a crer no que está escrito na Bíblia Sagrada, porque não há sabedoria contra o Senhor. Deus fez uma jumenta falar. O que Deus não pode fazer na tua vida? Será que Ele vai ter que colocar você dentro da barriga do grande peixe, como Ele fez com Jonas? E depois vomitá-lo na praia? Não tente vencer a Deus, você nunca vai conseguir.
Pode estudar todos os livros, filosofia, arqueologia, cientologia, religiões. Pode fazer de tudo, você nunca vai descobrir os segredos de Deus. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Você quer ver mais sobre a sabedoria de Deus? 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, ou seja, aqueles que não vão ser salvos, a palavra da cruz é loucura. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja, quem é incrédulo não vai ser salvo. Quem não crê na cruz, quem não crê que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e deu a vida para nos salvar, não vai ser salvo. E você vai brigar contra Deus? Não, você tem que se sujeitar ao que Deus diz. Você tem que aceitar o que Deus nos entregou. A sua palavra, o seu próprio Filho. Você tem que aceitar, receber. Os nossos pensamentos, a nossa razão, a nossa inteligência não vai mudar nada. Deus continua sendo Deus. E o homem continua miserável pecador, necessitando de salvação. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. Deus destruirá a sabedoria dos sábios. E aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal até hoje. E os gregos buscam sabedoria até hoje. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, diz o apóstolo Paulo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Não é Maomé, não é Buda, não é o espiritismo, não é as religiões, mas é Cristo Jesus, poder de Deus, e ninguém destruirá este poder. Todos que se levantarem contra Cristo Jesus cairão, como o apóstolo Paulo se levantou contra Jesus, perseguindo o seu povo, e caiu no caminho de Damasco e ficou cego por 3 dias. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Se a própria loucura de Deus é mais sábia do que os homens, quem somos nós para se atrever contra Deus? Quem somos nós para ousar levantar contra Deus, como diz Jó? Deus falou para Jó. Quem se atreve a levantar contra Deus? Há algum conselho, alguma sabedoria contra o Senhor? Há alguma inteligência? É só aceitar o que Deus diz. Se você vive na prática homossexual, deixe esta prática, porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque havia ali prática homossexual. Se você vive no vício das drogas, deixe esta droga. Aceita a correção do Senhor. Aceite a palavra de Deus que vai regenerar a tua vida, porque Jesus já deu a sua vida por nós, encravando na cruz. Já sacrificou por nós. Então cabe a você, ouvinte, tomar uma decisão, entregar a sua vida a Cristo, renunciar o pecado, renunciar o homossexualismo, renunciar estes deuses, estas imagens de escultura que estão na tua casa, renunciar os vícios, a droga, a prostituição, a mentira, o roubo, o engano, a injustiça, o adultério, a fornicação, os ídolos. Porque vede, irmãos,
a vossa vocação. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, e nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis. Ah, aquele homem humilde, aquela mulher humilde é crente. Ah, mas parece tão miserável, mas Deus escolheu. Mas é crente, é servo e serva do Senhor. Pedro era pescador. Mas salvos por Cristo Jesus. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, desprezadas deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Deus fez tudo isso para aniquilar as que são, os soberbos, os presunçosos, jactanciosos. Versículo 29. Para que nenhuma carne, para que ninguém se glorie perante Ele. Mas vós sois deles em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Voltando em Provérbios 21, versículo 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Tudo que Deus faz é conforme a sua vontade. Ele salva quem Ele quiser salvar. Ele disse para Abraão: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Deus não salvou Judas, mas entregou nas mãos de Satanás. Então, se você, ouvinte, é servo e serva de Deus, se você está ouvindo esta mensagem, se Deus está falando ao teu coração, olha, dê graças a Deus. Dê graças a Deus, meu irmão, minha irmã. Quantas pessoas que brincaram com o chamado de Deus. Quantas pessoas que usaram da sua inteligência, desprezou o chamado do Senhor. E hoje se encontram na sua casa, em cima de uma cama, imóvel, sem poder se mexer. Talvez até dependente de alguém. Porque desprezou os conselhos do Senhor. Desprezou a salvação. Eu não estou dizendo que todo mundo que está numa cama é porque desprezou a Deus. Alguns que estão na cama por permissão de Deus, que estão sofrendo por um tempo, mas Deus também virá socorrer. Deus tem misericórdia daquele que Ele quiser ter misericórdia. Talvez muitos hoje, jovens, que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus e que cedo foram embora. Mas você, ouvinte, você que está ouvindo esta mensagem, não olhe para a esquerda nem para a direita, não espere alguém tomar uma decisão por você. Mas tome a decisão hoje na tua vida. Renuncie à prática homossexual. Deus criou macho e fêmea. Homem com homem não se completa. Mulher com mulher não se completa. Ouve os conselhos de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo eu te imploro. Ouça os conselhos do Senhor Jesus. Ouça a palavra de Deus. Não fique contra Deus. Mas aceite a correção do Senhor. Aceite a palavra de Deus, porque diz a Bíblia que não há conselho contra o Senhor. Não há sabedoria nem inteligência. Somos seres limitados. Se você pudesse sair da Terra e entrar no espaço, nas galáxias, na órbita,
você veria a Terra de longe. É só um planeta. É como se fosse uma bolinha de gude entre milhares e milhões de planetas que existem na galáxia. E se você olhar com a sua mente carnal, com a sua mente terrena, você não vai compreender isto. Mas se você olhar de cima para baixo, segundo a palavra de Deus, você vai ver que nós não somos nada. Você vai ver que a nossa glória, a nossa beleza, ela passa, ela seca como a flor da erva. Cai a sua erva e seca a sua flor, mas a palavra de Deus permanece. Seca-se a erva e cai a sua flor, ou seja, nós vamos envelhecer, vamos enrugar, vai cair os nossos moedores, os nossos dentes vão cair, vai vir a catarata, vai vir a cegueira, vai vir a fraqueza, alguém vai ter que cuidar de nós se Deus não nos levar antes. E depois o pó volta à terra que o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Mas e a alma? Aonde vai esta alma? Será que a tua alma ela vai para o seio de Abraão? Será que a tua alma vai para o descanso dos justos? Ou será que a tua alma vai para o Hades, para o inferno, para o Seol, para o Gena, para o Tártaro? Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira morte, na primeira ressurreição, porque sobre eles não haverá a segunda morte. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, dos que morreram em Cristo Jesus. A segunda ressurreição é a ressurreição dos condenados. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Não endureça o vosso coração, ouvinte, mas entregue a sua vida a Cristo Jesus. Se você está vivendo na fornicação, acerte o seu casamento, acerte a sua situação diante do teu Deus, porque a árvore onde ela cair, ela vai ficar. Se morrermos no pecado, pagaremos por isso a condenação eterna. Mas se hoje você se chegar diante do Senhor teu Deus e confessar os teus pecados, deixar, e se arrepender do seu mau caminho, e se converter ao Senhor Jesus, Deus irá te perdoar, porque Jesus já pagou o preço, dando a sua vida por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que está numa situação difícil, você que se encontra no vício das drogas, da cocaína, da maconha, do crack, da bebida alcoólica, dobre os teus joelhos. Você que se encontra na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo, na idolatria, dobre os teus joelhos, meu irmão e minha irmã. Vamos falar com Deus, vamos orar ao Pai. Pai santo e glorioso, no santo nome de Cristo Jesus, teu Filho, eu rogo por estas pessoas que se rendem a Ti, Senhor. O Senhor é onipresente, está em toda parte, Pai. Ó Deus, apareça na vida destas pessoas, perdoa os seus pecados, lança no mar do esquecimento, dá uma nova vida para estas pessoas, dá uma chance, Senhor. Concede o arrependimento, Pai, que diz a Tua palavra, que é a Tua bondade que nos concede o arrependimento. É a Tua misericórdia, Senhor, que nos concede o perdão, o arrependimento, porque o Senhor nos agraciou como agraciou Maria, dando o seu único Filho Jesus Cristo, o qual está nascendo nestes corações também, o qual nasceu em nossos corações. Pai santo e justo, o Senhor que começou a boa obra na vida destas pessoas, que o Senhor venha completar a obra na vida de todos eles. Que o Senhor estenda Tuas mãos para salvar, meu Deus, para operar em cada coração, Senhor, porque não há sabedoria, não há inteligência e não há conselho contra o Senhor. Ó Deus poderoso e santo, ó Senhor Deus dos exércitos, que o Senhor venha a encher de sabedoria estas pessoas, sabedoria do alto, sabedoria que vem de Ti, Senhor. Ó Deus, reveste de Cristo Jesus, reveste essas almas do Teu Santo Espírito, leve ao tanque do batismo e completa a obra na vida de cada um. Ó Deus, receba todas estas almas em Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba esta voz de oração. Amém. Que a paz de Deus,
a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e os conselhos de Deus permaneçam em vossos corações para a vida eterna. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, ouvinte. Firme no Senhor Jesus, renuncie o pecado e vá à casa do Senhor. Vá à casa do oleiro e Deus irá falar contigo. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.